Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de estudos aqui em nosso programa de aulas Vem Aprender. Você acompanha agora as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas que as nossas professoras e professores estão trazendo para você aqui pela telinha da TV Educativa e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação. Lembre-se de fazer os exercícios enviados pela sua escola e também aqueles que estão em nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Faça tudo com muito capricho, com o mesmo carinho e cuidado que as nossas professoras e professores têm para preparar os trabalhos que as escolas estão enviando para sua casa. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. Retirar e entregar na sua escola as atividades faz contar a sua presença e também a sua avaliação. E é claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Estamos em um momento muito delicado da pandemia. Proteja-se, com o coronavírus não se brinca. Os alunos dos nossos CMEIs e escolas continuam mostrando para a gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando com a gente. Continue lendo bastante e estudando. A leitura é também uma importante companhia nesses dias em que estamos em casa. Ela abre a nossa mente e alimenta a nossa imaginação. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. É hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! E aí, galerinha, tudo bem? Eu estou aqui novamente para ler mais alguns textos vencedores do concurso Baú de Memórias. Vamos lá? Esse é o texto da Natália Rosa Borges, da escola Professora Alda dos Santos Rebonato. Vamos lá? Amor de mãe. Minha história com minha avó começou aos 2 anos. Minha mãe começou a trabalhar e deixou-me com minha avó. Fui ficando cada dia mais, até começar a morar com ela. Ela foi dedicando seu tempo a me cuidar, com muito zelo, amor e carinho. Tenho muito orgulho dessa mulher forte, guerreira, batalhadora e amorosa. Eu não tenho nem palavras para descrevê-la, pois o que ela faz é maravilhoso. Hoje em dia, tenho 9 anos. Minha avó ajuda-me a me dedicar sempre aos estudos. O nosso amor vai muito além de vó e neta. É amor de mãe. Gostaria que ela fosse eterna, mas contento-me em curtir com ela a todo instante. Ela tem um abraço quente
e experiente, que vem curar qualquer dor. Deus me deu a bênção de lhe conhecer, minha vovozinha, e assim cuidar um pouco de ti também. Sei que é pouco, perto de tudo que você faz por mim e por toda a família, mas juro que o que faço por ti é sempre de coração. Eu te amo. Que amor lindo da neta pela avó, né? Até mais! Agora é o texto da Alana Reis, da Escola Municipal Aristeu Costa Pinto. Minha família de avós. São muitas coisas boas que eu posso falar dos meus avós. Lembrar deles é muito fácil. Nasci recebendo muito amor e carinho, pois a minha primeira morada foi com eles. Lembro que minha avó sempre cuidou bem de mim. Minha mãe fazia faculdade quando era menina. Era com meus avós que eu ficava. Dessa época, não tenho tanta lembrança. Eu não esqueço apenas do amor que eles sempre me deram na época. E lembro bem que a minha avó Mari, a minha mãe-vó, me levava para passear na pracinha, perto de casa. Ela sempre conta que eu dava tchau para todo mundo e que era arriscado até me roubarem de tão simpática que eu era. Nesses passeios, falei para a avó que eu ia pedir para minha mãe comprar mais uma avó e me dar de presente. Eu tinha 3 anos. Mas lembro que minha prima Larissa tinha 2 avós e eu não entendia por que eu tinha só uma. Um dia eu fui à casa da Larissa e a avó dela me chamou de neta. Ai, aquele momento foi muito especial. Ganhei mais uma avó. Junto com a avó Nair veio o Voguinho. Aí fiquei com 2 avós e 2 avós. Foi muito especial. Os meus avós são bem legais. O Voguinho tocava violão, cantava música engraçada, aquela do franguinho na panela. Hoje eu peço a Deus para curá-lo, para que ele possa voltar a enxergar. O vô Israel está sempre comigo, meu parceiro nas voltas de escola, desde quando eu ia lá na escola da tia Lu. Ele sempre me buscou, sempre levava um suco para eu tomar na saída e nas apresentações do Dia dos Pais, ele me acompanhava. É um avô pai. Para quem só tinha uma avó, fiquei com 3, pois quando tinha 5 anos, minha mãe conheceu o tio Paulo e como presente ganhei a avó Bete. Ela é muito querida, ficamos horas pintando. Ela adora pintar igual a mim. Minha vida de neta é massa. A avó Mari faz o melhor purê de batata do mundo inteiro e nós rimos demais juntas, por coisas que só a avó e neta sabem. Juntando o amor da avó Nair e Bete, de meus avós Israel e Guinho, completei minha família de avós que tanto amo. Que delícia ter tantos avós assim, não é? Esse é o texto do aluno João Pedro Penteado, da Escola Municipal Professora Dércia do Carmo Novinsky. De repente, uma estrelinha. Hoje, eu quero abrir o baú da minha memória para contar para vocês sobre a estrelinha que mais brilha no céu. Essa estrelinha chama-se Pedro, meu avô. Esse foi um conto mágico que meus pais usaram para me conformar da sua ausência. Isso mesmo,
nossos avós não duram para sempre. E quando esses momentos acontecem, só nos resta expressar o quanto eram significativos para nós. Nossos avós merecem todo carinho e respeito, pois eles são um laço que nunca se acaba. Justamente por esse laço, o passado se tornou presente hoje, para que em instantes me tornasse um contador de histórias. A história do meu avô, que por uma obra dos céus se tornou uma estrelinha, aos 92 anos. Antes disso acontecer, meu avô foi um homem muito forte, de muitas qualidades. Apaixonado pelas lidas do campo, da pecuária, das fazendas da região. Passou muitos ensinamentos do gado a grandes nomes aqui da cidade. Seu Pedro, como era conhecido por todos, foi destaque na EFAP de 1984. Inúmeras histórias de sua passagem aqui na terra e de como ele transformou vidas. Uma delas, um casamento de mais de 50 anos, filhos, netos e bisnetos. Um desses netos sou eu, herdado pelo seu nome, João Pedro Penteado. Carrego o sangue e a honra de ser seu neto para sempre. Que a distância e nem a saudade apaguem de nós a convivência e ensinamentos que tivemos com esses guerreiros da vida, nossos avós. Que essas estrelinhas possam guiar eternamente para que nossa geração seja de muito orgulho, como eles foram para nós. Que avô incrível! Vocês gostaram? Eu também gostei. Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje, retornei aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá, então. Primeiro, Opa, a professora passou rápido demais. Vamos pegar o material de hoje lá. Então, lápis, caderno, borracha, caneta e o material complementar que vocês devem ter pego lá na escola ou no site. Hoje é dia 26 de agosto de 2020. Então, anotem lá no caderno e coloquem o nome de vocês também. E aula de língua portuguesa. Então, para nós iniciarmos, nós vamos corrigir a tarefa. Lembra que a professora, na aula passada, estava aqui com a Isabela e tinha algumas adivinhas, né? Nós fizemos algumas adivinhações, conversamos sobre a esfinge, alguns enigmas. Então, nós tínhamos lá na tarefa o que é? Verde como mato e mato não é. Fala como gente e gente não é. É o que é? Vocês fizeram lá? Confiram lá, é o papagaio. A outra adivinha. O que é? Todo mundo leva, todo mundo tem, porque a todos lhes dão um quando ao mundo vem. É o nome. Acertaram lá na tarefinha de vocês? E a última adivinha é? O que é? Todos me pisam, mas eu não piso em ninguém. Todos perguntam por mim e eu não pergunto por ninguém. Eu sou o caminho. Então, nós tínhamos essas 3 adivinhas e tínhamos mais uma tarefa que era para criar uma adivinha onde a resposta fosse cachorro. Então, relembrando lá que nós tínhamos que ter uma pergunta inicial. Então, o que é? Uma pergunta desafio. Eu fiz uma aqui, ó. O que é amigo do homem, come ração e protege a casa do ladrão? E a resposta que nós já tínhamos, cachorro. Então, espero que todos vocês tenham conseguido fazer aí essa tarefa. Vamos então para os objetivos da aula de hoje. Então, nossos objetivos hoje são ler, compreender e interpretar. Ó, a professora já está até travando a língua antes de falar. Interpretar trava-línguas e parlendas. Recitar parlendas, quadrinhas, trava-línguas com entonação adequada.
Aqui, né, gente, quando a professora fala trava-línguas, a gente só tem uma língua, mas no plural, como a gente vai ver mais de uma trava-língua, então fica trava-línguas. E escrever corretamente palavras com M antes de P e B. Então, hoje, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre parlenda. Na aula passada, a professora falou que nós íamos conhecer alguns textos do gênero oral, né? Então, são textos que estão mais presentes na oralidade das pessoas. Então, na aula passada nós vimos adivinha, hoje nós vamos ver parlenda e trava-língua. Então, a professora trouxe aqui uma parlenda que é bem conhecida, tá? Cadê o toucinho? Como é uma parlenda, e a professora falou que é do gênero, né? Ela é muito presente na oralidade, muitas vezes ela tem várias versões. Então, eu vou apresentar uma versão aqui hoje, mas, né, depois também lá na tela a professora vai estar mostrando outras versões. Mas então, vamos estar aqui olhando primeiro nessa aqui. Então, olha lá, cadê o toucinho que estava aqui? Então, cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Opa, a professora tirou antes aqui. Cadê o gato? Está no mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Está carregando o trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Está botando ovo. Cadê o ovo? O ovo quebrou. Então, né, aqui a professora trouxe uma versão, mas como a professora falou, tem várias versões, a gente vai estar olhando na tela um pouquinho melhor, né, essa parlenda que a professora mostrou aqui com os desenhos e outras parlendas. Então, olha lá, né? Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Amassando o trigo. Cadê o trigo? A galinha comeu. Cadê a galinha? Está botando o ovo. Cadê o ovo? O ovo quebrou. Então, a professora deixou azul ali, porque aqui, ó, nesta parte dessa parlenda, é a parte dela que a gente mais vê ocorrer essa diferença que a professora falou por questões da oralidade. Então, é a mesma parlenda do cadê o toucinho. Mas lá na parte de cadê o boi, ó, foi carregar o trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar ovo. Cadê o ovo? Aqui não fala o ovo quebrou, aqui fala o padre comeu. Cadê o padre? Está na missa. Cadê a missa? A missa acabou. Então, aqui e ainda nós temos mais uma versão. Então, olha lá. Cadê o boi? Amassando o trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar ovo. Cadê o ovo? O padre comeu. Cadê o padre? Está na igreja. Como é que se vai à igreja? Por aqui, por aqui, por aqui. Então, são marcas da oralidade. E agora, aqui na tela, vocês estão olhando uma outra parlenda que foi criada a partir da parlenda Cadê o toucinho? Então, cadê o quê? Cadê o rato que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? O cachorro mordeu. Cadê o cachorro? O dono prendeu. Cadê o dono? Foi pescar. Mas cadê o peixe? Uma onça pegou. Cadê a onça? Foi para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A chuva apagou. Mas cadê a chuva? O boi bebeu. Cadê o boi? O boi está lá no sítio. Cadê o sítio? Está no interior. Cadê o interior? Está em Simões Filho. Cadê Simões Filho? Está perto de Salvador. Cadê Salvador? Está na Bahia. Cadê a Bahia? Está na região Nordeste. E cadê a região Nordeste? Está no... Cadê? Então, vejam, pessoal, que eu trouxe aqui uma parlenda e desta parlenda nós vimos várias versões, né, de Cadê o toucinho e vimos uma outra versão, né, a partir desta parlenda
que começava com cadê o rato? E aí ia desenrolando aí toda a história da parlenda. Como a gente viu lá no começo, uma das características da parlenda é esse ritmo. Nem sempre ela rima, mas ela tem um certo ritmo, né? A gente vai falando ela meio que cantadinho, né? Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu, cadê o gato? Então não é uma leitura assim normal, a gente vai dando uma entonação um pouquinho diferente. Então agora nós vamos ver algumas outras parlendas, tá? Então, a professora trouxe, né, algumas parlendas, alguns trechos desse livro de Luísa Prieto, né, com as ilustrações Spaca, o jogo da parlenda. Então acompanhe a professora lá. Um dia eu saí pelo mundo caminhando sem eira nem beira e bem no meio da estrada encontrei um bando de amigos que riam e brincavam juntos repetindo palavra em conjunto. Eu fui por um caminho, eu também. Encontrei um passarinho, eu também. Encontrei um dedo mindinho, eu também. Seu vizinho, eu também. Pai de todos, eu também. Fura bolos, eu também. Cata piolhos, eu também. Eu quis participar da brincadeira e recitei. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Eles gostaram do meu versinho e me convidaram para seguir caminho. Fomos andando devagarinho, recitando bem baixinho. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, chegou minha vez. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Sentei-me à mesa e pedi um salgado, mas eles só tinham feijão. Pedi doce como se nada fosse, dizendo-lhes assim. Um dia o doce perguntou ao doce qual era o doce mais doce, e o doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Então pensei que eles fossem brigar, pensei que eles fossem reclamar, mas eles gostaram muito da minha fala atrapalhada e eu só ouvi um monte de gargalhadas. Ganhei um doce e um presente e um bilhetinho que dizia: entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Então aqui a professora trouxe algumas parlendas desse livro. Então ali, né, nós tínhamos ali, eu fui por um caminho, eu também. A parlenda 1, 2, feijão com arroz. Batatinha quando nasce, que é uma quadrinha, mas também faz parte aí das parlendas. E no final, né, a autora, ela diz assim, que ela fez uma fala atrapalhada, que ela achou que eles iam ficar bravos, mas que eles gostaram da fala dela, que era do doce, que é uma trava-língua. Então, a trava-língua, ela também é um tipo de parlenda. Tá? Então, ela faz parte, é um gênero que está dentro de outro gênero, ela também faz parte das parlendas. Então, olha lá, gênero trava-língua. É uma espécie de jogo verbal que consiste em dizer com clareza e rapidez frases com grande concentração de sílabas difíceis de pronunciar ou de sílabas formadas com os mesmos sons, mas em ordem diferente. Recebem este nome devido à dificuldade que as pessoas enfrentam ao tentar pronunciá-lo sem tropeço ou, como o próprio nome diz, sem travar a língua. Então, a trava-língua, né, eu posso falar ela devagar e posso falar ela com rapidez. Quando eu falo com rapidez, é mais fácil da minha língua travar e até fica mais divertido, fica mais engraçado. Mas, né, tem várias formas da gente recitar a trava-língua. Eu trouxe aqui algumas trava-línguas, né, que a professora colocou aqui na mesa, né, a trava-língua do sapo, a trava-língua do tatu, da batata doce, do rato, do tempo e da aranha. São algumas trava-línguas. Assim como a gente viu lá com a parlenda, que a professora falou que ela pode mudar, né, devido à oralidade, a trava-língua também. Às vezes a gente pode ouvir uma trava-língua de uma forma e dizer, mas eu conheço de outra, ou eu sabia que era diferente, a pessoa falou errado. Não, muitas vezes ela falou uma outra versão daquela trava-língua. Então, eu convidei algumas professoras
para gravarem uma trava-língua para estar hoje apresentando aqui para vocês. Então, a nossa primeira participação é da professora Débora, que é professora lá na escola Dércia, e ela gravou uma trava-língua junto com a filha dela. Vamos ouvir e ver? Olha, o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo o papo. E o papo soltando o vento. Essa trava-língua aqui, a professora Débora gravou, ela é uma trava-língua bem conhecida, né? A trava-língua do sapo. E tem um autor que ele usou essa trava-língua para criar uma história com essa trava-língua. Eu trouxe alguns trechos aqui do livro, tá? Então, o livro recebe o mesmo nome da trava-língua, Um Sapo Dentro de um Saco. O texto, então, né, o autor é o Marcos Maírton e as ilustrações são de Eduardo Vieira. Então, a professora vai apresentar para vocês alguns trechos para vocês verem, olha que interessante, né, o que ele criou em cima dessa trava-língua. Então, andando por esse mundo, já vi muito bicho feio, por isso dificilmente me espanto ou me aperreio, mas tive certo receio ao encontrar num buraco um sapo dentro de um saco com sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento. Era uma noite escura, eu voltava para casa, quando ouvi alguma coisa como um batido de asa, como a queda de um barraco. E era um sapo dentro de um saco com sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento. Apurei o meu ouvido para saber de onde partia aquele barulho estranho, aquela meia agonia. Medo mesmo eu não sentia. E o sapo lá dentro de um saco, e o saco com o sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento. Que era um sapo dentro de um saco, eu só sei disso agora, por isso foi grande o susto que levei naquela hora. Um sapo dentro de um saco com sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento. Então, ali no texto, né, nesses trechos do texto, o autor usou o trecho assim, ó, um sapo dentro de um saco com um sapo dentro, o sapo fazendo papo e o papo fazendo vento. Geralmente, e a gente ouviu ali a professora Débora recitando esse trava-língua, ele está assim, olha, o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando vento. Então vejam que é um pouquinho diferente daquele que o autor usa. Então nós vamos ouvir mais uma vez aqui a professora Débora recitando esse trava-língua. O sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo papo. E o papo soltando o vento. Então vejam, aqui, né, a gente ouviu bem direitinho como é. Agora nós vamos ouvir uma outra professora. Vamos lá, a professora Cíntia, lá da Escola Teodoro. Olá, eu sou a Cíntia, sou coordenadora pedagógica da Escola Teodoro. O trava-línguas que eu escolhi é o do doce. O doce perguntou para o doce qual o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce. E também temos a professora Rosilane, lá da Escola Heitor. Olá, criançada! Eu sou a professora Rosilane e trabalho com o 5º ano lá na Escola Heitor Ditzer. Hoje eu vou recitar para vocês um trava-língua. Vamos lá! O rato roeu a rolha da garrafa de rum do rei da Rússia. É isso aí! Beijinhos! Tchau, tchau! E eu gosto bastante desse trava-língua aqui do tempo, né? O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Então, gente, vocês viram ali que no trava-língua as professoras até falaram bem devagar para vocês entenderem, né? Então, nós vimos ali o trava-língua do sapo dentro do saco, pela professora Débora. O trava-língua do doce perguntou para o doce, com a professora Cíntia. E o trava-língua do rato roeu a rolha da garrafa com a professora Rosilane. Então, né,
o trava-língua, como o nome diz, travar a língua. Então, se eu falar cada vez que eu falo mais rápido, ele fica mais divertido. Em casa, então, vocês podem estar treinando aí, né, um trava-língua que vocês conhecem, podem estar olhando no material complementar e estar treinando esse trava-língua para vocês tentarem, né, falar primeiro devagar, depois pode estar falando um pouquinho mais rápido. Bom, esse trava-língua que eu escolhi, né, do tempo, perguntou por tempo, eu também, né, como eu falei, é um trava-língua que eu gosto, que eu consigo falar ele até mesmo rápido, assim, sem travar tanto a minha língua. E eu escolhi ele também por causa de um dos objetivos que nós tínhamos hoje, que a professora Elisângela, na semana passada, falou um pouquinho com vocês sobre o som, né, o som nasal. E aqui nós vamos ver, então, algumas palavras com M e outras com N. Então, a professora ali marcou em verde, né, a palavra tempo e a palavra tem, que aparece bastante aqui nesse trava-língua. E ali de uma cor mais pro laranja, a professora marcou ali, ó, perguntou, quanto, respondeu, tanto e o quanto de novo. Então, né, vamos pensar um pouquinho aqui. Tempo e tem, né, são duas palavras que tem, né, o M, com esse sonzinho aí, né, do em. Então, como que eu sei se eu vou usar M ou vou usar N? Então, nós temos uma regra simples que é antes de P e B, ou antes de B e P, e no final das palavras nós usamos a letra M. Então, sempre que eu estou escrevendo uma palavra e que logo ali eu falo o som, né, en, in, on, e vai vir o P ou o B depois, vai ser M. E no final também eu uso M. Antes das outras consoantes, a gente usa o N, que foi o caso das palavras que apareceram ali na trava-língua. Perguntou, respondeu, tanto e quanto. Bom, então, né, a professora trouxe aqui algumas adivinhações que tem também lá no material complementar de vocês no site, tá? Então, se vocês quiserem imprimir lá do site, vocês podem procurar e estar imprimindo. Mas aqui a professora trouxe para a gente estar fazendo aqui, né, relembrando um pouquinho da aula passada, da questão do que é o que é, né, das adivinhações, e aproveitando para a gente pensar um pouco nessas palavrinhas. Então, o que é o que é? Uma cicatriz na barriga por onde passou o cordão que liga a mãe ao bebê. Então, lembrando aqui que são palavras que têm ou M ou N nelas. Então, o que é uma cicatriz na barriga que todo mundo tem? É o umbigo. Então, vejam ali, umbigo com a letra M, né? Porque depois do M vai vir a letra B. Outro aqui. O que é o que é? Fogo que se alastra causando prejuízo. O que é um fogo grande que vai causando bastante prejuízo? É um incêndio. Então, incêndio, depois do som in, né, vem o C, por isso com a letra N. Mais um aqui, o que é o que é? As sucessões dos anos, dos meses, das semanas, dos dias e das horas. Essa questão, ela é bem fácil, né, gente? Porque aqui a gente vai estar falando de uma palavrinha que nós tínhamos ali na trava-língua, que era o tempo. Então, né, se nós temos aqui, ó, só para a professora, né, fazer vocês visualizarem um pouquinho. Então, lá na regra, o que a professora falou? Antes de B e P, eu uso a letra M. Então, aqui, ó, umbigo. Aqui eu tenho B. Então, o som aqui vai ser formado com o M aqui intercalado. A mesma coisa nessa aqui de baixo. A resposta é o tempo. Então, antes do P, vou usar a letra M. Aqui, né, incêndio. Então, aqui são as outras consoantes. Não é nem o P, nem o M. Nem o P, nem o B. Então, não vou usar o M, vou usar o N. Vamos ver mais algumas aqui. Então, o que é o que é?
instrumento musical de formato cilíndrico e oco, no qual se obtém o som com as mãos ou com as baquetas. Então, como que eu vou escrever aqui? Aqui pode ser o tambor ou o bumbo. Tanto faz qual deles eu escrever, né? Eu vou ter o B aqui. Então, vai a letrinha M. Próximo lá. O que é? Móvel com prateleira onde se colocam livros, papéis e outros objetos. Que móvel é esse onde eu coloco livros, papéis e outros objetos? É a estante. Vejam que aqui, ó, com N. Por que a professora colocou o N? Porque aqui eu tenho o T. Então, lembrando da regra, M apenas antes de P e B e no final das palavras. O que é? A mais dura e brilhante pedra preciosa. Pensem lá um pouquinho, o que é? O diamante. Então, também, olha ali a letrinha N. O que é que não é ímpar? O que não é par? Ih, a professora já deu a resposta, né? O que é que não é par? O que não é par é impar. Então, antes de P, eu uso a letra M. Então, olha lá, impar. O que é? Um confeito de chocolate. O que será? Que tem que ter a letra M aqui, esse é fácil também. O bombom. Vejam que aqui eu vou ter o M no meio da palavra, antes do B, e o M no final. Então, quase sempre no final das palavras vai ser a letra M, dificilmente vai ser o N, a não ser que seja no plural, né? Aí esse M aqui, se eu for pôr os bombons, né, bons aqui, no final, daí fica o N com S. Mas aqui no caso, né, bombom com M no final. O que é? Caderno de anotações e compromissos e telefone. Então, onde eu anoto aqui meus compromissos e meu telefone é na agenda. Então, também, né, a letra N. Então, essa atividade é uma atividade que está lá, né, no site. Essa outra atividade aqui é uma atividade que está nas atividades complementares do 4º ano. Então, vejam que aqui nós temos várias figuras do número 1 até o número 13. Todas elas também eu vou ter o N ou o M intercalado, tá? Então, vamos pensar um pouquinho aí para vocês estarem escrevendo o nome dessas figuras. Talvez alguns de vocês já tenham feito, talvez outros ainda não tenham feito, então a gente pode ir assim, fazendo junto, pensando um pouquinho aqui junto. Então, aqui no número 1, nós temos o desenho de uma âncora, tá? Então, âncora, né? O an, ele vem antes da letra C. Então, nós vimos na regrinha que antes, né, o M é só antes de B e P. Nas outras consoantes, eu vou usar o N. Então, âncora com N. Número 2, uma interrogação. Então, também com a letra N. Presta atenção ali, né, que aqui nós temos também o cedilha, né? Então, temos que prestar atenção para não acabar não escrevendo a palavra errada. 3, campainha. Então, antes do P, o M. Vão anotando ali no caderno, né, ou na folha, como for melhor para vocês. Número 4. Envelope. Então, antes do V, vou usar a letra N. O desenho do número 5 é uma pomba. Então, pomba, né? Vem antes do B, letra M. O 6 é um ventilador. Então, antes do T, letra N. O 7, dente. Vejam que a maioria das nossas palavras aqui tem o T, né? Então, dente,
o N antes do T. Lá no número 8, nós temos uma sombrinha, sombri, né? Vai vir o B, então letra M. O 9, nós já vimos lá na adivinha, bombom. Então, aqui eu vou completar, né? Vou escrever a palavra usando o M, tanto no meio quanto no final. No 10, eu tenho uma empada. O 11 é uma ambulância. Ambulância, eu vou ter que usar o M e o N, ó. Ambu. Antes do bu, o M. E antes lá no lância, daí o N, ó. Ambulância, tá? Então, aqui o M e aqui o N. Veja que o som é bem parecido, né? E aqui também, ó, lância. Mas aqui é o M e aqui o N. Então, se eu souber a regrinha, se eu guardar a regrinha de que o M é só antes do B e do P, fica bem mais fácil. O 12, a lanterna. E por último aqui, temos uma lâmpada. Então, também antes do P, vamos usar aqui o M. E nós temos uma tarefa, tá? A tarefa vai ser a partir da parlenda Cadê o toucinho? Criar outra parlenda. Capriche. Então, pessoal, vamos relembrar um pouquinho lá da parlenda do toucinho. Então, nós tínhamos lá, cadê o toucinho que estava aqui? Né? O gato comeu. Cadê o gato? Está no mato. Cadê o mato? Fogo queimou. Vejam que a gente sempre na parlenda, a gente sempre volta para a frase anterior. Então, ó, cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. A minha próxima frase vai ser perguntar do gato. Então, cadê o gato? Está no mato. Aí, então, está no mato foi a minha resposta. Eu vou partir dessa resposta para fazer a pergunta. Então, cadê o mato? O fogo queimou. Então, comecei aqui, né, a professora tentou fazer uma parlenda aqui, cadê a bola? E outra parlenda, cadê o lápis? Então, olha lá. Então, vejam lá, cadê a bola? Veja a questão aqui do ponto de interrogação. Então, a parlenda do Cadê o Toucinho, ela é feita com várias perguntas. Então, a pergunta exige o ponto de interrogação. Então, cadê a bola? Ponto de interrogação. Aqui é o meu título. Aí, cadê a bola que estava aqui? Também estou perguntando. Então, letra maiúscula, ponto de interrogação no final. Vou responder. Então, cadê a bola que estava aqui? O menino chutou. Então, pus na minha resposta, letra maiúscula no início da resposta e o ponto. Vou para a próxima frase da minha parlenda, que é uma outra pergunta. Então, vou ter que usar a palavra menino. Então, o menino chutou. Cadê o menino? Então, letra maiúscula no início, ponto de interrogação. Vou dar uma resposta. Está na quadra. Resposta, o ponto aqui final. Vou fazer mais uma pergunta, então vou usar agora a quadra. Cadê a quadra? Ponto de interrogação, vou responder. Está na escola, pontinho final. A professora esqueceu aqui de pôr o pontinho final. Cadê a escola? Ponto de interrogação. E vou continuar aqui, que eu fiz só um pedaço, tá? Eu poderia, responder que a escola está na vila, a escola está no bairro, colocar o nome do bairro, igual aquela que a professora leu lá, que falava Simões Filho, Bahia, região Nordeste. Então, vocês podem usar os conhecimentos que vocês têm de história, de geografia, para estar fazendo a parlenda. Então, aqui, ó, outro, então, coloquei o título, cadê o lápis? Então, cadê o lápis que estava aqui? A menina pegou. Cadê a menina? Está brincando com o cachorro. Cadê o cachorro? Está correndo atrás do gato. Então, veja, pergunta, resposta, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Cadê o gato? Aí, vou continuar aqui, está em cima da árvore. E daí a próxima pergunta minha, cadê a árvore?
está no quintal. Cadê o quintal? Está na casa. Então, vocês vão criar, eu sei que vocês são bem criativos, vocês têm feito assim, né, textos bem bonitos, né, coisas muito interessantes, então eu acredito que vocês vão conseguir fazer bem feitinho essa parlenda para mandar para a professora de vocês, para mandar aqui para a gente, né, para estar compartilhando. E a tarefa número 2 é um outro desafio aí para vocês. Então, você ouviu os trava-línguas enviados pelas professoras. Agora é a sua vez. Escolha um trava-língua, grave um áudio e envie para a sua professora via WhatsApp. Então, vocês vão usar, né, lá na folha de vocês, das atividades complementares, tem alguns trava-línguas. Então, vocês podem estar lendo um daqueles, escolhendo um daqueles para vocês estarem gravando. Vocês vão gravar só o áudio. Aqui a professora apresentou, né, o vídeo de algumas professoras, mas vocês só vão mandar o áudio para a professora de vocês de um trava-língua. Pode ser um daqueles ou um outro da preferência de vocês, tá bom? Sexta-feira, então, a professora volta para mais uma aula da semana. Tchau, até a sexta. Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olá também aos nossos alunos da EJA. Sejam bem-vindos aqui à nossa aula de matemática com a professora Ana Li. E vamos para a nossa correção da tarefa. Então, nós temos aí, tínhamos duas situações. A primeira situação, a gente tinha que fazer o registro visual, da situação lá. Então, o que dizia o problema? Dizia que para fazer um bolo, Carolina vai comprar 2 pacotes de 250 de leite, 1 pacote de 1 quilo de açúcar, 2 pacotes de 250 de coco ralado. Daí pergunta ao todo quantos quilos ela vai precisar comprar, o que ela comprou. Então, vejam lá, nós temos a relação de 1 quilo. Veja ali o desenho que a professora fez da barra, amarelinha aí, escrito com vermelho dentro. 1 quilo. O que 1 quilo a gente tem a relação? De que metade de 1 quilo é 500 gramas. E 500 gramas a gente escreve como 0,5 quilogramas. Dá para fazer esse registro também. Ali embaixo está escrito, olha lá, ó, 500 gramas é igual a 0,5 quilogramas. E metade desses 500 gramas são 250. Então lá, 250 gramas, eu registro ele como 0,25 quilogramas. Então lembra que a professora já falou para vocês que é a parte, quando a gente divide o quilo em partes menores, a gente vai encontrar as gramas, mas para registrar essas partes menores em quilo, a gente usa os decimais. Então 0,5 é a metade de 1. 0,25 é metade do 0,5, por isso que tem aquela relação ali que a professora colocou em forma de desenho, E embaixo a professora colocou as relações matemáticas, Que é o que a professora acabou de falar para vocês. Usando essa junção ali dos 25 mais o 25, eu vou ficar com 0,50 ou 0,5, tanto faz. E somando 0,5 e 0,5, eu vou ter 1 quilo. Tá bom? Que é a relação ali que a professora fez em cima do desenho, dessa unidade que a gente está usando, que a gente está usando a unidade de quilogramas, tá? Não só de gramas. Nesse caso, ela está perguntando em quilo, por isso que a professora está usando decimais. Não estão perguntando em gramas. Então, eu não vou usar 1000, não vou usar 500, não vou usar 250. Eu vou usar 1, vou usar 0,5 e vou usar 0,25. Então, a professora colocou a representação do lado, ó. Aí do lado, esse outro desenho da barra comprida amarela aí, ó. O que é aquele 0,25 mais 0,25? São os 2 pacotes de 250 gramas de leite, que vale, equivale a 0,25 quilos. Então, os dois juntos vão dar aquele pedacinho que está ali registrado. Aí, aquela barra maior do meio é 1 quilo. E as outras 2 barras finais, aqueles quadrinhos menores finais, vão representar os 2 pacotes de coco ralado de 250 gramas. Então, estão ali, 2 vezes 0,25, mais 1, mais 2 vezes 0,25 de novo. E a gente já aprendeu aqui na propriedade das operações, quando a gente vai fazer uma expressão numérica, a gente resolve primeiro a multiplicação. Então, ali, ó, primeiro eu vou resolver 2,25, que vai dar 0,5. E vou lá no final resolver o 2 vezes 0,25, que também vai dar 0,5.
Aí depois eu somo tudo. 0,5 mais 0,5, 1. 1 mais 1, 2. Então, qual que é a resposta? Ela comprou 2 quilos de ingrediente. Então, esse é o nosso primeiro problema. O segundo problema nos pediu para verificar qual das balanças está errada, levando em consideração que ali as frutas, né, tinham umas determinadas massas. No caso, o abacaxi 1 quilo, a maçã 250 gramas e os limões, 4 limões juntos, 500 gramas. Observando, né, a relação ali, a professora colocou lá, ó, aquele quadrinho que parece uma casinha ali, né, com um triângulo em cima, amarelinho e verde, eu representei o quilo. As bolinhas vermelhas eu representei a maçã. E os ovais ali verde, a professora representou os limões. Aí, colocando 1 quilo mais 3 vezes de 250 gramas, veja que agora a professora está trabalhando com gramas e não com quilo, né? Então, a professora está trabalhando com gramas. E 5 vezes 125 gramas. Por que a professora colocou 125? Da onde a professora achou isso? A professora achou dividindo aqueles 500 gramas em 4 partes. Lembra que a professora ensinou vocês a dividir na metade da metade da metade? Então, 500 gramas, a metade, 250. Metade de 250, 125. Então, por isso que a professora colocou ali, ó, 125, porque cada limão pesa 125 e os 4 limões juntos vão pesar 500 gramas. Então, a professora dividiu 500 por 4 e achou 125. E multiplicando 125 multiplicado por 5 vai dar 625 gramas. Agora embaixo, a professora fez a linha de baixo ali, ó. 1 quilo eu transformei em 1000. Por quê? Por causa da grama. Nós estamos fazendo cálculos de gramas, né? Cálculo agora com a medida de grama. Ou seja, o grama é a nossa unidade fundamental. Então, 1000 mais 750 mais 625 vai dar 2.375. Então, 2.375 é diferente de 2.000. Por isso que a última balança é que está errada. Porque ela excedeu, né? Ela passou do 2.000 quilos. Ou, desculpe, do 2.000 gramas, que são 2 quilos. Então, os 2.000 gramas, né? Que era o que estava marcando a balança, que equivale a 2 quilos, essas frutas que estão ali em cima excederam o peso. Então, a última balança é que está errada. Ok? Muito bem. Corrigimos a nossa tarefa. Ela foi bem trabalhosa, né? Porque ela envolveu relações ali entre as unidades de medida de massa. Então, ela ficou um pouquinho trabalhosa. Mas está aí corrigida. Ok, meus amores? E hoje? O que nós vamos ver na aula de hoje? Vamos para o nosso objetivo? Resolver problemas cuja solução seja dada por uma igualdade em que um dos seus termos é desconhecido. Então, nós vamos trabalhar hoje com as propriedades da igualdade, né? E a professora já trabalhou com essa ideia com vocês em aulas lá atrás, né? Alguns dias, bem lá atrás, a professora já trabalhou com as ideias da propriedade da igualdade, que é aquela situação da balança, lembram? E ontem também, quando a gente estava na aula, né, da nossa aula da aula passada, a gente trabalhou com essa ideia também da massa, né, da balança, das medidas de massa. Então, hoje nós vamos trabalhar com a ideia da igualdade, trazendo as medidas de massa, né? Ou seja, a ideia da balança, na verdade, né? A ideia da balança. Por quê? Por causa do equilíbrio. Porque quando de um lado tem um tanto de peso, do outro lado tem um tanto de peso, ou de um lado um tanto de massa, do outro lado um tanto de massa. Então, a gente vai trabalhar com essa ideia da igualdade, né? Também estabelecendo a relação com a balança, ok? Muito bem, então vamos ver aí na nossa telinha que vai aparecer um desenho para vocês para a gente ilustrar essa ideia. Então, tá aí, ó, né? Relembrando que nós temos uma balança, de um lado nós temos 1 quilo, do outro lado nós temos 10 pacotinhos de 100 gramas que vão fechar 1000 gramas. Então, 1 quilo é igual a 1000 gramas. Essa ideia de que 1 quilo é igual a 1000 gramas é dado pela ideia da igualdade, ok? Muito bem. Então, agora, a professora tem aqui de novo, né, do lado, aqui do nosso lado, a balança que a gente usou na aula passada. A balança de prato, né? Aquela balança que a gente... A
professora já conversou com vocês que era uma balança usada há muito tempo atrás, né, pelos nossos vovôs, avós, bisavós, tataravós, enfim. Então hoje nós vamos trabalhar com ela de novo. Só que agora a gente vai trabalhar com ela, com essa, vou trazer ela mais pertinho aqui da professora para poder trabalhar com a ideia, né, mais pertinho aqui para vocês poderem enxergar. Vamos ver se vocês vão conseguir verificar aí na casa de vocês, tá bom? Então aqui está a balança. Essa balança, ela está agora, nesse momento, em equilíbrio, porque não tem nada ali, né? No seu ar transitando aqui, mas o equilíbrio existe entre os dois pratos da balança. Eu vou desestabilizar, ou seja, eu vou desequilibrar. Desequilibrei, ó, desceu esse prato mais para baixo e esse ficou mais para cima. Ou seja, esses dois lados, né? Esse lado da balança e esse outro lado da balança estão desiguais. Não existe igualdade aqui. Para que eu possa manter a igualdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o mesmo pezinho, né? O mesmo, esse aqui chamam peso, né? O peso de balança de prato. O mesmo pezinho do mesmo valor dos dois lados. Olhando para isso agora, o que a gente viu aqui? Que houve o equilíbrio. Então, se houve o equilíbrio, significa que eu tenho uma igualdade. Ok? Entenderam essa relação? Quando existe equilíbrio, existe a igualdade. É essa a ideia que nós temos que ter agora, beleza? Então, para a gente trabalhar com essa ideia de igualdade, a professora trouxe aqui uns materiais coloridos que a gente vai usar agora dentro da balança. A gente vai trabalhar aqui, né, com essa balança, nessa ideia aqui com os nossos materiais coloridos. Então, esses materiais aqui, essas barras coloridas, esses cubos coloridos, eles têm aproximadamente a mesma massa. Então, a professora vai fazer aqui a comparação para vocês verem. Então, vou pegar aqui, ó, um cubo azul, por exemplo, e um cubo amarelo, né? Só para vocês terem a ideia de que eles têm a mesma massa. Então, ó, vou pôr a balança parar um pouquinho, né? Que ela está ainda se estabilizando, porque a professora acabou de tirar os pezinhos de cima dela. Isso, ela já vai parar e a professora já vai usar aqui a nossa... Ver se eu consigo parar aqui no meio. Aí, agora vamos colocar. Vou colocar os dois cubinhos, um de uma cor e outro de outra cor. Olá, ele está equilibrado. Muito bem, agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 2 cubinhos amarelos a mais, tá? Então, vamos pôr 2 cubinhos amarelos a mais. Vamos ver o que vai acontecer? Olá! Abaixou, né? Aqui ficou mais pesado do que aqui. O que eu tenho que fazer para equilibrar? Eu vou ter que colocar 2 cubinhos aqui também, porque eles têm a mesma massa, então eu posso pôr os 2 aqui. E olha o que acontece? A balança está equilibrando-se de novo, né? Está procurando ali o equilíbrio. Olha, daqui a pouquinho ela vai estar parando e nós vamos verificar que os 2 lados do prato, de um prato e do outro, né, dos lados da balança, tem exatamente a mesma medida, ou seja, o mesmo valor, eles são equivalentes, ok? Beleza. Então, essa ideia aqui que a professora trouxe na balança para vocês é a ideia da igualdade. Tudo que eu pôr de um lado, eu tenho que pôr do outro lado. Tudo que eu tiver que tirar de um lado, eu vou retirar também do outro lado, para pôr as duas situações em igualdade. Se eu não fizer isso, despenca de um lado. Aí não existe igualdade. Pelo contrário, vai existir uma desigualdade, tá bom? Então, nós vamos ver isso na aula de hoje também. Então, lá, a professora vai mostrar para vocês um desafio, que vai aparecer agora na telinha de vocês, para a gente iniciar a pensar aqui um pouquinho sobre essas questões da igualdade e da desigualdade na balança, ok? Então, tá aí para vocês aparecendo, né? Nós temos que colocar os números de 1 a 9 nas 2 balanças que estão aparecendo embaixo, na representação, né, dessas 2 balanças. Nós vamos ter que colocar o número de 1 a 9, de modo que cada um dos pratos, ou cada um daqueles que representa os pratos ali, né, aqueles retângulos, aqueles parecidos com retângulos, tenha a mesma, sejam colocados em cima deles, né, o mesmo valor quando a gente soma os 2. Por exemplo, 1 com 2 dá 3. Então, eu tenho que colocar do outro lado 3 para equilibrar. Então, 1 e 2 de um lado, 3 do outro. Então, é mais ou menos essa ideia que nós vamos trabalhar agora.
Então, a gente vai colocar os números nas duas balanças, de modo que cada prato seja colocado 2 deles, sem que se repitam. E que na soma dos 2 se mantenha uma igualdade na balança. Muito bem. Então, vamos ver aqui com a professora na mesa. A professora trouxe aqui, né, o papel aqui, a gente vai fazer uns rabiscos com os desenhos. E assim você também pode fazer na sua casa. Você pega o seu caderno, pega aí um lápis colorido, né, ou uma caneta colorida, se você tiver. E a gente vai representar agora essa situação. Lá dizia que a gente tinha que colocar os números de 1 a 9, né, numa balança, em duas balanças. Uma de um lado e outra do outro. De modo que no prato tinha que colocar 2 números, de modo que esses 2 números, em cada um dos pratos, mantivesse um equilíbrio quando somasse os 2. Só que a gente não vai fazer soma, a gente vai colocar número como se fosse isso que a gente fez aqui na aula de hoje, colocando esse pezinho, né? Quando a gente colocou esse pezinho no prato, representou um número, né? Que no caso aqui foi 100. Mas então a gente vai fazer isso agora. A gente vai colocar no desenho um número também representando um pezinho, tá bom? Então você vai fazer o quê? Aí na sua casa, você vai pegar agora uma folha, pode ser branca, pode ser quadriculada. Eu gosto muito do papel quadriculado porque ele já vem, né, cheio de linhas, assim ajuda a gente a riscar sem sair torto nada, tá? Então vamos fazer assim, ó, a gente vai fazer uma balança. O que é uma balança? A gente vai fazer um risquinho assim com 2 quadrinhos, tá? Um risquinho para baixo, ok? Aí a gente vai fazer um risquinho para o lado, puxando 3, 4, 5. Então, 5 quadrinhos para o lado. Aí aqui em cima, a gente vai subir e vai fazer 2 aqui para cima. Ok? Vai fazer uma representação de uma balança. E aqui a gente vai fazer um triângulo bem no meio para dar a entender que a gente está equilibrando os 2 lados, tá bom? Então, isso aqui é uma espécie de equilíbrio. Representa o equilíbrio. E aqui em cima desse prato, nós vamos colocar números. 2 números. Esses 2 números não vão ser, por exemplo, se eu colocar o 2 e o 3, não é 23. Significa 2 quilos mais 3 quilos, que vão ser 5 quilos, tá bom? Então, o número que eu for colocar, que eu vou até aumentar um pouquinho aqui o prato, para deixar maior, para a gente poder escrever bem os números separadinhos, para que vocês não pensem que são números inteiros. Tipo, se eu pôr, como eu falei, o 2 e o 3 não é 23, vai ser 5, porque eu estou somando os 2, tá bom? Muito bem, agora o que vai fazer lá? A gente vai ver que nós temos que colocar 2 números em cada prato, do 1 ao 9. Nós temos 2 balanças, na verdade, não é só uma, né? Vamos fazer as outras aqui também. Então, vamos fazer aqui a outra balança. 4. Daí a gente desce aqui, liga lá e faz o outro triângulo aqui. Beleza, então a balança número 1 e a balança número 2. Então, a gente vai colocar números. Bem, eu tenho colocado do 1 ao 9. Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para registrar os números que a gente vai ter que colocar lá em cima. Vamos observar aqui, ó. Se eu colocar 2 e 3, fica 5. E para colocar aqui, só me resta o 4 com 1. Poderia, né? Porque eu não posso colocar número sozinho. Lembra que o 5 sozinho não pode ficar? Se eu colocar o 2 e o 3, e o 4 e 1, equilibra. Mas será que eu consigo fazer do outro lado com os outros números a mesma coisa? Vamos ver. Se eu pegar o 6 e o 9, quanto dá 6 mais 9? 15, muito bem. E o 7 e 8? 15 também, muito bem. Então, eu posso usar os números menores numa balança e os números maiores na outra? Posso sim. Então, vamos colocar lá o, como eu falei para vocês, que era o 1 e o 4, representando, né, a soma, 5, e o 2 e o 3, representando a soma, 5 também. Ok? Até se você quiser colocar aí no meio do seu númerozinho um sinalzinho de mais, pode colocar, tá bom? Então, olha como é que a professora registrou. Tá? Ficou assim, o registro. Eu coloquei um sinalzinho de mais para não confundir, porque a professora falou que não é 14, não é 23. É a soma dos 2 números para dar o pezinho, lembram? Equilibrou a balança, 5 com 5. Tudo bem. Agora a gente vai lá para outra balança. Então, o 2 eu já usei, o 3 eu já usei, o 1 e o 4 eu já usei. Então, eu já vou riscar aqueles que eu já usei.
Agora eu vou para o outro lado. Para o outro lado eu vou colocar os números que eu falei, né? Que eu falei 6 e 9. Então, o 6 e o 9. E o 7 e o 8. Vou também fazer um sinalzinho de mais no meio para não confundir vocês. Então, o 6, o 7, o 8 e o 9 também já usei. Então, olha como é que ficou a representação lá da professora. Equilibrou? 15, 15. Fechou. Mas, professora, tem outro jeito de fazer? Tem outras possibilidades de fazer? Tem outras possibilidades. Eu poderia pegar outros números aqui e colocar aqui também. Existem outras possibilidades, já vão ver. E aqui ficou quem sozinho? Quem que não foi usado? O que a gente não usou? A gente não usou o 5. Muito bem. Por que a gente não usou um 5, professora? Alguém sabe me dizer aí na salinha de vocês, aí na casa de vocês, aí vocês estão na sala, ou no quarto, ou no escritório, onde vocês estiverem. Por que a gente não usou o 5? Porque se a gente fosse usar o 5, eu teria que repetir 5 em algum outro lugar. E eu não posso repetir. O problema dizia o que mesmo? O que o problema dizia? Vamos voltar lá no problema? Vamos voltar lá? O que dizia o problema? Que dizia que eu tinha que colocar os números nos pratos sem que a balança, sem repetir os dois, né? Sem repetir. Então, eu tinha que colocar dois números sem se repetir, tanto num lado quanto no outro. Ok? E ali embaixo a professora colocou uma nota, né? Uma lembrança, uma escrita. Vamos ver lá? Para compor as sentenças, a gente pode pensar em somas de 10. Aqui a gente pensou em somas diferentes, mas a gente também pode pensar em somas de 10. Depois a gente coloca os números em cada prato para completar a igualdade. Então vamos ver como é que fica? Vamos lá. Vai aparecer para vocês. Ó, 2 e o 8 faz 10. O 9 e o 1 também faz 10. Então, veja uma outra possibilidade diferente daquela que a professora fez aqui na mesa com vocês. Né? A gente fez uma outra ideia aí. Vamos para outra balança, colocar os outros números? O 7 e o 3, que também fecha 10. E o 6 e o 4, que também fechou 10. Né? A soma dos dois ali. A professora colocou a letrinha E na balança, que simboliza, né, na matemática, esse E, ele simboliza o mais. Então, sempre que vocês estiverem lá, 7, E3, 6, E4, então essa letrinha E, que é na verdade uma palavrinha, porque é que a gente junta, né, uma coisa e outra coisa, então é a ideia de juntar. E a ideia de juntar é a ideia de soma. Então, por que a professora colocou esses números aí, não igual o da mesa? Porque o da mesa a gente não pensou em números, nas duas balanças com as mesmas somas. Na mesa a professora fez somas diferentes, fez soma 5 numa balança e soma 15 na outra balança. Aí, nessa atividade que está aparecendo na telinha para vocês, a soma é igual nas duas. Tanto em uma quanto na outra, a soma é 10, né? A gente trabalha com as somatórias de 10, tanto numa quanto na outra. E o que acontece agora, professora, se eu precisar retirar? Agora eu quero retirar. Como que vai ser? Vamos olhar lá com a professora. Então, eu tenho que retirar quanto? A primeira balança eram 8 mais 2. Então, o que vai acontecer? Eu vou retirar da primeira balança, quanto será? 2. Então, lá, 8 mais 2 menos 2, porque eu quero retirar o 2. E para eu retirar o 2, eu tenho que diminuir 2. Então, retirar 2 é diminuir 2, por isso que apareceu menos 2. Do outro lado da balança, eu tinha quanto? 9 mais 1. E desse lado eu também tenho que tirar 2. Lembra que a professora já mostrou aqui, inclusive, na própria balancinha aqui na mesa, que quando eu tiro de um lado, eu tiro do outro, eu acrescento de um lado, eu acrescento do outro para manter a igualdade? Então, aí também acontece a mesma coisa. Eu tenho que tirar 2 de um lado, retirar 2 do outro. E vai ficar como quando eu retirar? Vai ficar 8 de um lado e do outro, somando 9 mais 1 dá 10, 10 menos 2. Eu ainda não terminei de fazer a operação, né? Ainda não tem igualdade ali não, porque eu tenho que diminuir, porque na verdade tem uma igualdade, mas eu quero diminuir para manter os dois lados com o mesmo número. Como que vai ficar a terceira? Vai ficar 8 e 8 nas duas balanças, né? Então, vejam lá que ficou na terceira balança o 8 de uma balança, e o 10 menos 2 da outra balança, que deu 8 também, ok? Beleza aí nessa atividade? Então vamos para outra agora que vai aparecer para vocês.
Agora, a outra, eu tinha lá na balança anterior 7 mais 3. Eu quero retirar 3. Agora, eu vou do outro lado também retirar 3. Eu tinha 6 mais 4 e retirei 3. Retirando 3 dos dois lados, vai ficar quanto? Fica 7 de um e 10 menos 3 do outro. Por que 10 menos 3, professora? Porque eu somei primeiro o 6 mais 4 para depois tirar o 3. E no final eu tive 7, que fica 7 dos dois lados. 7 com 7 ficou, aí manteve-se a igualdade. Eu tenho o mesmo valor dos dois lados da balança. Ok? Então veja, aí a gente treinou um pouquinho com números, né? Por quê? Porque é para manter a ideia, para colocar a ideia na nossa cabeça, para que a gente possa usar essa ideia em situações problemas. E é isso que a gente vai fazer agora, a gente vai resolver situações, problemas, para colocar a nossa ideia no papel, pensar com a nossa cabecinha, usar a propriedade da igualdade para fazer essa atividade. Então, nós vamos colocar no problema para a gente resolver agora. Vamos ver o problema? Nós temos 3 balanças. A primeira, a segunda e a terceira. E nessas 3 balanças, nós temos pesos e nós temos o animalzinho. Isso mesmo, temos na primeira balança um cachorro, na segunda balança nós temos um coelho e na terceira balança nós temos um tatuzinho, né? Um tatu. Eu quero saber o peso ou a massa do corpo desses animais. É isso que eu quero fazer agora. Eu quero descobrir a massa do corpo desses bichinhos. Então agora a gente vai fazer aqui com a professora. Nós vamos resolver, né, essa situação usando a propriedade da igualdade. Lembrando que tiro de um lado, tiro do outro. Coloco de um lado, coloco do outro, tá bom? Essa é a ideia principal. Então, aqui na mesa da professora, a professora vai fazer agora o registro do cálculo desse problema. Você vai vir comigo, vamos fazer junto comigo, beleza? Então, o que dizia lá? A professora até colocou aqui na nossa mesa, deixa a professora só fazer assim para vocês poderem olhar pedaço por enquanto. Isso, olha lá. Nós temos esse, que era o último, né? E esse aqui é o primeiro. Então, nós vamos fazer primeiro o do cachorrinho. O que dizia lá no do cachorrinho? A balança, olha lá. Nós temos o cachorro e um peso de 12 e do outro lado um peso de 26. Isso mesmo. Eu quero saber o peso do cachorro. Para eu saber o peso do cachorro, eu tenho que tirar esse 12 daqui, para deixar o cachorro sozinho. Né? Para deixar o cachorro sozinho, para poder descobrir quanto que vale o peso dele, porque depois lá no outro lado vai ter um tanto de peso também. Beleza? Então, vamos fazer assim. Como é que a gente vai registrar, professor? A gente vai registrar desse jeito aqui, ó. Nós temos, então, de um lado, eu vou fazer a palavra cachorro, né? Porque a gente vai estar trabalhando com animalzinho, então eu vou escrever cachorro. Cachorro, mais o 12. O cachorro mais o 12 vai ser igual ao 26. Então, o registro que a professora fez é esse aqui, ó. Tá? Cachorro mais 12 igual a 26. Por quê? Porque é o peso do cachorro, mais aquele pezinho, né, a massa do cachorro, mais aquele pezinho de 12 deu o peso de 26. Nós vamos ter que descobrir só o cachorrinho sozinho. Como que a gente vai fazer? Então, a gente vai retirar. Lembra que tem que retirar de um lado e retirar do outro. Então, agora, para a professora ter espaço aqui, eu vou transformar a palavra cachorro no C, tá bom? Só para economizar espaço, mas é o cachorro. Então, eu vou pegar o cachorro, o peso do cachorro, né, a massa do cachorro, que tinha lá mais 12. Eu vou retirar 12 desse lado. Então, para eu tirar esse 12, eu tenho que diminuir o 12. E vou diminuir também o 12 do outro lado. Para tirar de um lado, eu tenho que tirar do outro também. Então, lembra que a professora já explicou isso para você. Então, se eu tirar daqui, eu tenho que tirar daqui também para manter a igualdade, tá bom? Então, vamos ver lá. Aqui desse lado, eu diminuí o 12 com 12 e ficou só o peso do cachorro, né? A massa do cachorro. Igual 26 menos 12. Quanto que dá 26 tirando 12? Então, eu tenho 6, vou tirar 2, vai sobrar 4. Eu tenho 2 e vou tirar 1, vai sobrar 14. Isso? 1 da dezena, 4 da unidade. Viram? Ok? Tá. Então, cachorro vale 14 o quê? O que estava dizendo no problema? Quilo, né? Então, é quilo. Então, nós vamos colocar o K e o G, ó.
kg significa quilograma, beleza? Então o cachorro eu já descobri, vou escrever aqui no meu papel, que o cachorro tem peso 14 quilogramas. Então, a professora escreveu aqui só para a gente não esquecer que o peso do cachorro vale aquele, porque agora eu vou apagar nossa lousa aqui e a professora vai fazer agora, qual que é o próximo animalzinho? Era o coelho, né? O coelhinho. Então, vamos ver lá o coelho. Cadê o coelho? Tá aqui o coelho. Deixa eu pôr aqui na mesa, dobradinho aqui, para a gente ver só o coelho agora, tá? Opa, não é esse, desculpa. Você esqueceu. É esse aqui, o coelho. Então, o coelho tá aqui na balança, né? E o coelhinho tá lá com 3 quilos junto, com um pezinho de 3 quilos junto com ele. Do outro lado, 7. Então, vamos escrever de novo aqui no quadro. Coelho mais os 3, que é o quilo, né? O pezinho de quilo vai ser igual lá do outro lado 7, que é o valor, né? Do cachorrinho, do coelhinho lá, né? Olhando, então coelho mais 3 igual a 7, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Agora a professora vai fazer usar a propriedade da igualdade, ou seja, retirar de um lado, retirar do outro. Então vamos lá. O coelho, a professora vai colocar C também para representar a palavra coelho, tá? Para economizar o espaço aqui, mas é coelho junto. O coelho mais 3 menos 3. Por que eu tenho que tirar menos 3? Porque eu quero deixar o coelhinho sozinho, eu quero deixar só o coelho desse lado. E do outro lado, 7 também eu vou tirar 3. Então o registro ficou assim, né? O coelho mais 3, tirando 3, porque eu quero deixar só o coelho sozinho, então eu tenho que tirar esses dois aqui, fazendo a conta, e do outro lado eu tiro 3 também. E vamos fazer a conta agora. C do coelho vai ser igual 7 menos 3, 4. Então, o coelho tem peso 4 quilogramas. Isso mesmo, tem que colocar o kg aqui do lado. Kg, que significa quilogramas. Beleza? Então tá, já descobrimos o peso também do coelho. Vamos escrever aqui. Coelho igual a 4 quilogramas, só para nós não esquecermos. Vamos fazer agora o próximo. Quem era o próximo? O tatu, né? Então, deixa eu pôr aqui para vocês verem o tatuzinho. Agora a gente vai apagar aqui a nossa lousa para fazer a resolução do problema com o tatu. Então, lá tem assim, 8 quilos de um lado e o 3 quilos mais o tatu do outro ladinho. Então, vamos fazer aqui também na lousa com a professora. Então, eu tinha 8 quilos do peso de um lado e do outro lado eu tinha o 3 mais o tatu. Ótimo. Então tá aqui o registro que a professora acabou de fazer, né? 8 igual a 3 mais tatu, que o tatu é o valor do peso que eu vou descobrir, da massa do corpo do tatu. E vamos lá, tirar de um lado, tirar do outro, usando a propriedade, né? A gente já sabe essa propriedade, vamos usar ela. Então, 8, eu vou tirar quanto de 8? Bem, se eu quero deixar o tatu, né, sozinho desse lado aqui, ó, vamos olhar para vocês verem. Se eu quero deixar o tatu sozinho, o que vai acontecer? Eu vou ter que tirar esse 3 aqui, então esse 3 vai ter que sumir, vou ter que fazer menos 3. Então, desse lado também vou ter que tirar menos 3. Então, vamos lá. Menos 3 igual a 3 menos o 3, que depois vai ficar somado com o tatu. Então, aqui, ó, ficou o registro da professora, porque eu quero tirar 3. Se eu quero tirar 3, eu tenho que tirar 3 dos dois lados, beleza? Para deixar o tatu sozinho. Agora, vamos fazer a nossa conta. 8 menos 3 sobra 5 e aqui sumiu, né? O 3 menos 3 sumiu, ficou restando só a palavrinha tatu. Então, o tatu tem peso, ou tem a massa, né? O tamanho dele, de 5 quilogramas. Então, aqui a professora vai colocar o kg também. Quilogramas. O tatu vale 5 quilogramas. Muito bem, então agora vamos escrever aqui, tatu igual a 5 quilogramas, ok? E aí vai aparecer para vocês na telinha tudo isso que nós fizemos aqui na mesa. Então tá lá, todos os registros dos valores que a gente descobriu. Cachorro 14 gramas,
o coelho 4 quilogramas, cachorro 14 quilogramas, o coelho 4 quilogramas e o tatu 5 quilogramas, tá bom? Tudo isso que a gente fez aqui está registrado aí nessa telinha para vocês, ok? Muito bem. Agora nós temos um último, que vamos ver agora qual é. Quanto que vale aquele peso vermelho que está ali? E agora? Para a gente descobrir o peso vermelho que está ali, nós vamos ter que fazer uma outra relação, porque agora eu tenho de um lado os 3 animaizinhos juntos. E agora, como será que a professora vai fazer? Então vamos olhar aqui. A professora vai fazer rapidinho aqui para nós não demorar muito tempo. Então nós tínhamos, deixa a professora só procurar aqui a relação para a gente poder enxergar. Então nós tínhamos, né, os 3 animaizinhos. Os 3 animaizinhos que a gente está colocando junto aqui, do outro lado é 20 mais aquele pezinho que eu não sei. O que eu sei aqui? Eu sei que o cachorro vale 14, o coelho vale 4, o tatu vale 5. Então, 4 mais 14, 18. 18 mais o 5 dá quanto? 23, isso mesmo. Então, eu tenho 23 de um lado e do outro lado eu vou ter o 20 mais, eu vou pôr um ponto de interrogação. Então, olha como é que a professora registrou. Vou mostrar para vocês. 23 é igual a 20 mais quanto? Nossa, isso está muito fácil. Qual é o valor desse ponto de interrogação? Isso, olha, teve gente que já descobriu. Bem, eu preciso retirar aqui de alguma coisa de um lado ou do outro? Será que eu preciso retirar aqui de um lado ou do outro? Será que eu preciso? Por que eu talvez não precise? Porque eu já sei qual é o número que eu tenho que somar com o 20 para dar o 23. Então, esse número que está aqui em ponto de interrogação, ele é um número que eu tenho que procurar, é um número desconhecido. E na igualdade, eu também posso procurar um número desconhecido fazendo uma subtração também. Eu poderia tirar 20 daqui e tirar 20 daqui. Mas eu posso fazer direto? Posso fazer direto também. Eu vou fazer aqui para vocês verem o modo mais comprido e vou mostrar como dá para fazer direto também, tá bom? Então aqui, ó, vai ficar 23 menos 20 igual a 20 menos 20. Opa, deixa eu fazer direitinho aqui, o número 20, mais aquele ponto de interrogação. Então o 23 menos o 20 vai sobrar 3. E o ponto de interrogação vale 3. Então, precisa fazer tudo isso aqui, professora, no registro? Não precisa, precisava só eu descobrir qual que o valor somado com 20 que dá 23. É o 3, ótimo. Mas aqui eu fiz de cabeça, dá para fazer direto porque é número pequeno. Quando for número muito grande, daí a gente vai ter que usar essa propriedade aqui, de fazer, né, retirar de um lado e retirar do outro, para a gente poder descobrir qual é o valor. Mas no caso desse número que foi muito rápido, tá bom? Muito bem, meus amores, então a gente fez todas essas contas, todos esses problemas, resolvemos aqui, usamos a ideia da balança, para quê? Para a gente chegar no nosso objetivo. Qual era o nosso objetivo? Resolver problemas cuja solução seja dada por uma igualdade, em que um dos termos é desconhecido. Então a gente fez isso, a gente resolveu problemas usando a propriedade da igualdade. E nesse último aqui a gente fechou o termo desconhecido com essa propriedade de tirar de um lado, tirar do outro, tá? Então a gente passou pelas propriedades para poder resolver o problema do termo desconhecido nesse último desafio aqui, que foi descobrir o valor do pacotinho vermelho do peso lá do pacote vermelho do problema, ok? E para a gente ficar ainda mais fera nessa temática, né, ou nesse nosso trabalho de hoje, a professora propôs uma tarefa. Vamos ver? Então, nós temos ali uma balança de um lado com alguns pesos e num dos pratos tem um saco, né? Um saco mais escuro ali, né? Eu quero saber qual é o valor da massa daquele pacote. Então, você vai ter que descobrir quanto que vale usando as propriedades da igualdade, igual a professora usou aqui na telinha com vocês. E do outro lado é para colocar dentro daqueles pesos os números que estão ali do lado, para fechar uma igualdade. Então, vocês vão ter que pôr os números sem repetir também, não pode repetir, de modo que as balanças ali se equilibrem, né? A balança se equilibre, os dois pratos fiquem mantendo aquela igualdade, tá bom? Também não é difícil, é bem simples, nós já fizemos, inclusive aqui junto com a professora, uma atividade bem parecida com essa. Ok? Então, fica aí, meus amores,
a tarefa, se esforça, resolve, porque a gente precisa de esforço para aprender, né? A gente precisa colocar a nossa mão na massa e o nosso cérebro para funcionar. Assim a gente aprende. É verdade? Muito bem. Então a gente vai ficando por aqui, a gente vai se ver na próxima aula e até lá. Um beijinho. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para trabalharmos formação humana e ensino religioso. Vamos para o tema da nossa aula de hoje? Representações religiosas na arte. Identificar os símbolos mais importantes de cada tradição religiosa, estabelecendo a relação de seus significados. Objetivos da nossa aula. Os objetivos são identificar representações religiosas em diferentes expressões artísticas, conhecer algumas manifestações do sagrado através da arte, respeitar as diferentes formas de representação do sagrado. Então hoje eu, professora Adriane, vamos trabalhar a relação da arte e do sagrado, das religiões. Vocês sabem que a arte é uma manifestação humana que acontece há muito tempo. Desde os homens das cavernas, eles já tinham uma forma de expressar a sua vivência, o seu dia a dia, a arte rupestre. Mas nós temos, em especial, a pintura rupestre. A pintura rupestre são aquelas feitas nas cavernas, nas paredes de cavernas e de rochas. Mas por que as pinturas rupestres têm relação com o sagrado, com aquilo que é ritual? Porque as pessoas, os povos que viviam nesta época, eles achavam que se desenhassem os animais nas rochas, isso atrairia, ou seja, eles viriam para mais perto e facilitaria a caça deles. Então, para eles, era uma forma de ritual fazer esses desenhos para atrair. Era o que eles acreditavam. Então, essa foi uma das primeiras formas de representação da arte e um ritual envolvendo um povo. Depois, nós temos no budismo a mandala. Essa mandala é uma mandala muito conhecida pelos budistas e é chamada Roda da Vida. Como vocês podem perceber nesta mandala, ela retrata o encontro entre o sagrado e o homem. E no centro dela traz 6 esferas em que o ser humano pode renascer. Sim, porque o budismo acredita na reencarnação. E o que é a reencarnação? É quando a pessoa morre, mas o seu espírito pode voltar numa outra vida, num outro corpo, em outra situação. E a mandala também servia como uma aprendizagem, servia para ensinar as pessoas que seguem o budismo. Depois, a arquitetura, com certeza, é a obra de arte que tem um impacto visual muito grande. E agora nós vamos ver algumas construções arquitetônicas que expressam o sagrado, que expressam a religião e a crença de alguns povos. Vamos começar pelas pirâmides. As pirâmides, elas são lugares aonde os faraós eram colocados após a sua morte. Então, o que eles acreditavam? Que o faraó, ele poderia voltar em outra vida e por isso ele precisava ser colocado no lugar com todas as suas riquezas, com aquilo que ele gostava de comer, com as coisas que eram do dia a dia, porque quando ele voltasse, já estariam ali. E vocês vejam que as pirâmides é uma construção fantástica.
Próximo. A próxima arquitetura que nós temos aqui é a Mesquita dos Umíadas. A Mesquita dos Umíadas fica em Damasco, na Síria, e é o quarto lugar mais sagrado para o islamismo. Nela, eles trazem na sua frente, aqui na frente, vários mosaicos, lindos mosaicos, e a sua torre, que nós chamamos torre em formato de cebola, porque ela não parece uma metade de uma cebola. Isso é característico das mesquitas. E a mesquita dos Omíadas também tem o seu interior. Olha que lindo, o lugar interno é uma construção muito grande e é um lugar de oração e fé, mas que também tem arte, muita arte. A próxima construção arquitetônica, também muito famosa para o catolicismo, é a Basílica de São Pedro, que fica no Vaticano e é um dos maiores edifícios do mundo. Tem 23 mil metros quadrados construídos. É muita coisa. E recebe pessoas do mundo inteiro. E foi construída, esse local onde foi construída a Basílica de São Pedro, é um local onde foi enterrado São Pedro. Onde São Pedro está enterrado, o apóstolo Pedro está enterrado. Por isso que foi construído aí, nesse lugar. E aí também, na Basílica de São Pedro, nós temos no seu interior várias, milhares de obras de arte. Temos mosaicos, pinturas, esculturas, imagens, tudo que representa o sagrado para os católicos. Tem também a praça em frente à Basílica, que é uma construção maravilhosa. E aqui embaixo vocês podem perceber que tem algumas estátuas, que também aparece muito esse tipo de arte lá na Basílica de São Pedro. O próximo monumento é o Taj Mahal, que é um mausoléu. Vocês sabem o que é um mausoléu? Não? Então vamos lá. O mausoléu é um monumento funerário. Ele é geralmente imponente, com dimensões avantajadas, que abriga um ou vários membros de uma mesma família. E o Taj Mahal, ele é a 7ª maravilha do mundo moderno. Agora eu vou passar para vocês um vídeo em que vai mostrar um pouquinho da história do Taj Mahal. E depois nós vamos conversar sobre ele para a gente verificar por que esse lugar representa, a sua arte representa o sagrado. Vamos lá? Taj Mahal é um mausoléu situado em Agra, na Índia, e o mais conhecido dos monumentos do país. A obra foi feita entre 1632 e 1653, com a força de cerca de 20 mil homens trazidos de várias cidades do Oriente para trabalhar no suntuoso monumento de mármore branco que o imperador Shah Jahan mandou construir em memória de sua esposa favorita, a quem chamava de Mumtaz Mahal, que significa a joia do palácio. Ela morreu após dar à luz ao 14º filho, tendo Taj Mahal sido construído sobre seu túmulo, junto ao rio Yamuna. Assim, o Taj Mahal é também conhecido como a maior prova de amor do mundo. Contendo inscrições retiradas do Corão, é incrustado com pedras semi-preciosas e sua cúpula é costurada com fios de ouro.
O edifício é flanqueado por 2 mesquitas e cercado por 4 minaretes. Todos os pormenores do edifício mostram sua natureza romântica e o conjunto promove uma estética esplêndida. O complexo encontra-se rodeado de um grande jardim que mede de 320 a 300 metros. Inclui canteiros de flores, caminhos elevados, avenidas de árvores, fontes, cursos d'água e pilares. Cada seção do jardim é dividida por caminhos em 16 canteiros de flores, com um tanque central de mármore que devolve a imagem refletida do edifício. Há pouco tempo do término da obra, em 1657, Shah Jahan adoeceu gravemente e, quando caiu doente, no seu leito se rendeu aos ataques de seus filhos. Conta a lenda que passou o resto dos seus dias observando pela janela o Taj Mahal e, depois da sua morte, em 1666, foi sepultado no mausoléu, lado a lado com a esposa, gerando a única ruptura da perfeita simetria do conjunto. Supõe-se que o imperador pretendesse fazer para ele próprio uma réplica do Taj Mahal original, na outra margem do rio, em mármore preto, mas acabou deposto antes do início das obras por um de seus filhos. O Taj Mahal encontra-se classificado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Fique atento às nossas próximas histórias, aqui na TV Educativa. Viu que história impressionante? Uma história de amor que gerou um monumento espetacular. Mas aí, por que será que ele também é uma representação do sagrado? Porque lá no Taj Mahal, vocês viram a cúpula em formato de cebola? Lembra o quê? Lembra que eu falei para vocês lá no início da cúpula em formato de cebola? Das mesquitas. Isso aí. Por quê? Porque o imperador, ele era muçulmano, ele seguia a religião islâmica. Então o Taj Mahal foi feito todo dentro da tradição islâmica. Vocês viram também que lá tinham jardins lindos. Esses jardins representam o paraíso, que é o lugar aonde acredita-se que se vai após a morte, que os islãs acreditam que a pessoa vai. Nas paredes, vocês viram que tem frases do Alcorão. Vocês lembram o que é o Alcorão? Sim, o livro sagrado do islamismo. Muito bem para quem lembrou. Por isso esse lugar é tão especial. Agora nós vamos para as esculturas. As esculturas e as pinturas estão entre as obras de arte mais divulgadas no meio religioso. São mais comuns. Por quê? Porque elas contam uma história. Na época em que se faziam as ilustrações, as pinturas, as esculturas, a maioria das pessoas não sabiam ler. Então, uma forma de catequizar era através das imagens, da arte, da pintura e da escultura. A primeira escultura é da Pietà, feita por Michelangelo, em 1499, também fica no Vaticano. E Pietà significa piedade e representa uma cena bíblica, aonde Maria segura Jesus após a sua morte. E o jovem, Jesus ainda no seu colo. Nós podemos ver alguns detalhes da imagem da Pietà. O primeiro detalhe é o rosto de Maria. Vocês verifiquem que o rosto de Maria é um rosto jovem, apesar de que Jesus Cristo, quando morreu, tinha 33 anos. Então Maria já não era mais tão jovem. E por que ela foi representada assim? Ela foi representada assim para simbolizar todas as mães e manter uma expressão de pureza, que é típico da Virgem Maria. Ela é retratada assim na Bíblia como sinônimo de pureza. A outra expressão é a expressão de Cristo. Apesar dele ter morrido na cruz, pregado, bateram nele, fizeram, colocaram uma coroa de espinhos,
Mesmo assim, nessa imagem, ele aparece com um semblante, uma expressão serena, justamente para demonstrar a sua divindade. E vocês vejam que no retrato, o homem, né, Jesus Cristo que aparece aqui, ele tem traços finos, traços europeus. Por quê? Porque naquela época costumava-se a retratar Jesus Cristo com traços europeus. Mas nós sabemos que Jesus Cristo nasceu em Belém, na Palestina. Então ele teria feições do Oriente Médio, não essas. Próximo. E por último, a pintura da Capela Sistina. A Capela Sistina, ela foi pintada por vários artistas. Porém, o mais famoso é o Michelangelo, que pintou de 1508 a 1512 um afresco na abóbada dessa capela, que é a parte de cima, lá o teto da capela. E nesses afrescos, ele ilustra passagens bíblicas. E nós podemos ver que do lado esquerdo está a vida representada, a vida de Moisés, e do lado direito, na parede direita, a vida de Jesus. E lá no fundo, o juízo final, ou seja, os fins do tempo. É nesse lugar, na Capela Sistina, que é onde acontece o conclave, que é a escolha de um novo Papa, que é o patriarca da Igreja Católica. Mas, da Capela Sistina, a imagem mais conhecida e mais famosa de Michelangelo é da criação de Adão, que é essa aqui, aonde Deus encosta com o seu dedo e dá vida a Adão. Agora nós vamos para a nossa tarefa. A tarefa de hoje é só para aqueles ligeiros em matemática, aqueles que são fera na matemática. Se você tem dificuldade, não tem problema, peça ajuda para o pai, para a mãe, para o irmão mais velho, para um amigo, para o vizinho, pode te ajudar. Vamos lá? A nossa tarefa é uma curiosidade cifrada. O texto a seguir traz algumas curiosidades sobre a Basílica de São Pedro no Vaticano. Para descobrir os números indicados no texto, você deve resolver as operações que estão entre parênteses e completar as lacunas com os resultados. Vamos ver aqui um exemplo. A Basílica de São Pedro é um dos mais famosos pontos turísticos da Itália. Ela está localizada no estado do Vaticano, que é considerado um país, formando em seu centro a praça mais imponente e monumental do mundo, com suas, aí vocês vão fazer a operação, 71 vezes 4, que vai dar 284. Aí vocês colocam ali na lacuna o 284, que vai completar a frase. Então, o mundo com suas 284 colunas. Fácil, não é difícil, vocês vão conseguir. Vamos retomar o que aprendemos hoje? Então, nós aprendemos. Identificamos representações religiosas em diferentes expressões artísticas, nas esculturas, nas pinturas, na arquitetura. Conhecemos também algumas manifestações do sagrado através da arte e aprendemos a respeitar as diferentes formas de representação do sagrado. Esse último é muito importante. Sempre respeitarmos o espaço e todos os tipos de manifestações do sagrado. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem, lavem as mãos e até a próxima aula. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo.
Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!